Fala galera, esse vídeo é para quem tá querendo comprar um videogame, não sabe o que fazer, não tem a menor ideia de um videogame aqui em 2020. Então a gente vai fazer um explicativo, falar alguma coisa sobre os consoles atuais, o que a gente tem, pra de repente dar uma luz para quem quer comprar um videogame e não sabe o que comprar. A princípio, importante dizer que eu não sou o senhor da verdade, essa é a minha opinião, tá? É só a minha opinião, de repente vai ter gente que não concorda, tranquilo, isso é normal, e vai muito de gosto também. Tem gente que acha uma coisa interessante, tem gente que fala, eu não concordo com aquilo, acho que o que ele falou não é o meu gosto, não tem problema. Mas aqui você pelo menos vai saber a diferença entre um e outro. Nós vamos dividir o vídeo em 4 itens, ou meio que 4 consoles, tá? A gente não vai falar aqui de retro games, que são aqueles videogames com 1 bilhão de jogos embutidos, que vem do Nintendinho, do Atari, do Play 1, e de celular, e eu não gosto de jogar, acho que celular é pra falar e pra jogar Candy Crush, só isso. Mas tem gente que não concorda, tem gente que joga muito, enfim. Nós vamos falar de consoles que são o Play 4 e o Xbox One, nós vamos falar da Nintendo e nós vamos falar de computador. Então nós vamos dividir aí entre esses 4, o Xbox, Play 4, computador e a Nintendo. Vamos começar pelo computador, porque eu acho um pouco, pra quem tá começando, vamos lá, primeiro eu vou dizer, pra quem tá começando eu acho um pouco mais difícil, porque a princípio o videogame você compra, pronto, liga na tomada, põe o jogo lá e ele tá funcionando. O computador você, na maioria dos casos, você precisa montar o computador, então você tem que ter uma placa de vídeo, dependendo do jogo, tem que ter coisa boa, você vai gastar muito mais que um videogame. Dá pra jogar, dá pra jogar com um computador normal, mas se você quer jogar um jogo bacana, que equivale a um videogame atual, você vai ter que gastar bem mais do que um videogame. E é mais complexo, né? Você tem que montar o computador, pra quem é leigo, eu acho que não é uma boa opção. O computador hoje, ele é mais focado em jogos como FPS, que é aqueles de tiro em primeira pessoa, como o antigo Counter-Strike, né? Hoje tem o Battlefield, o Call of Duty, são jogos de tiro, de guerra, de primeira pessoa, é bem utilizado para isso, tem muita gente que joga isso. E os famosos multiplayer em arena, que são aqueles joguinhos como esse daqui. Claro que tem outros jogos, você consegue jogar jogo de videogame nele? Consegue, não são todos, mas você consegue jogar o que tem de repente no jogo do Play 4, você consegue jogar no computador. E outra, tem que ver também a questão de você gosta de jogar com teclado e mouse, dá pra comprar o joystick? Dá pra comprar o joystick, dá pra comprar, mas é o que eu falo, aí vai ficando cada vez mais complexo, mais caro, é bem mesmo para quem sabe o que quer fazer o computador. Nós temos então hoje 2 tipos de jogos basicamente, que é o FPS e o módulo de arena, que são jogos famosos hoje. Os módulos de arena nós temos como League of Legends, Fortnite. Now it's time to fight back. All we need is a leader. E o WoW, que eles chamam, que é o World of Warcraft. São jogos bem famosos e bem viciantes. Se eu não me engano, eles são gratuitos, mas você paga alguma coisa dentro do jogo, você tem algum negocinho de dinheiro real mesmo para poder gastar dentro do jogo, para trocar armas e tudo mais. Dito isso, vamos passar então para a segunda parte. Vamos falar da boa e velha Nintendo. A Nintendo tinha o clássico do Super NES, do Nintendinho, quem nunca viu falar do Mario? A Nintendo, ela hoje, na minha opinião também, que ela perdeu um pouco do mercado, ela tem um videogame um pouco mais diferenciado, por quê? Os jogos da Nintendo, na minha opinião, são jogos mais infantis, mais pra família, sabe aquele jogo que você que tem a família, não é um jogador viciado, né? Que de repente não joga muito videogame, mas tá aí, chegou alguém em casa e fala, vamos jogar um pouquinho. Tem uma outra coisa que eu acho legal também na Nintendo, que é aquele jogo que você não precisa focar numa história, sabe, prestar muita atenção, dá pra você jogar um pouco, desliga, daqui uma semana volta, joga mais um pouco, daqui um mês joga mais um pouco, que é o estilo do bom e velho Mario. Mesmo a Nintendo tendo um videogame com jogos um pouco mais família, mais infantil, é um estilo mais nostálgico, não quer dizer que não tenha jogos bons, ela tem jogos incríveis, que é o Mario mesmo, Zelda, tem jogos incríveis dele, são muito legais. Então o que tá rolando hoje na Nintendo? Luigi. Hello? Mario. Luigi's invited to a The Legend of Zelda.
Super Mario Maker 2. Com essas imagens já dá pra ter uma noção básica de como que é ter um Nintendo. Se você não é um jogador fanático e gosta de jogar de vez em quando, é uma boa opção, Vamos agora falar então de Xbox One e PlayStation 4. Basicamente os dois são a mesma coisa. O que muda são apenas alguns jogos exclusivos. O que é jogo exclusivo? Tem no videogame e não tem no outro. Tem no Xbox o jogo X, de repente só tem no Xbox ou só tem no Play 4. PlayStation sai na frente. Ele tem títulos bem mais interessantes do que o Xbox. Jogos desses dois consoles são bem diferentes, por exemplo, da Nintendo ou do computador. São jogos mais sérios, com enredos muito bem montados. São praticamente filmes. Você tá vendo um filme e tá jogando ao mesmo tempo, é incrível. Esse jogo sim, você precisa de um pouco mais de atenção. Provavelmente é aquele jogo que quando todo mundo vai dormir, você fica lá, põe o fone de ouvido e fica jogando bastante tempo, tentando entender e desvendar mistérios e tudo mais. É bem mais complexo, mas na minha opinião, vale muito a pena. Então vamos lá, a diferença então são jogos exclusivos. Vamos falar de jogos exclusivos do Xbox One. Rise. O nome não é mais importante do que a história que eu tenho para contar. Você precisa salvar Roma. Salvá-la dela mesma. Puta jogão. Gears of War 4. The world was ripped apart from the inside. We had peace. But then, those we loved were taken. Mom! And everything changed. Então, esses jogos só tem pro Xbox One. A maioria dos jogos tem pros dois consoles, que é o PlayStation e o Xbox. O Xbox da Microsoft e o PlayStation da Sony. Importante falar também que para os três consoles, tanto a Nintendo, quanto o Xbox, quanto o PlayStation, tem a opção de jogo online. Para que é online? Geralmente você usa o multiplayer, que é para jogar com outras pessoas, de repente um batalha, um jogo de tiro ou um jogo de luta que você vai enfrentar oponentes online. O que é importante? Para os três consoles, o módulo online é pago. Você tem que pagar um valor X determinado para cada uma das lives. Importante isso. Dá para jogar offline? Dá para jogar só sem a internet e o módulo multiplayer? Claro que dá. Tranquilamente. Eu joguei anos assim. Recentemente só que eu adquiri o serviço de online, mas tranquilamente, a não ser que você seja um viciado, igual um amigo meu que só joga online, mas ele sim, ele vai precisar fazer o pagamento disso daí. Na média de uns R$150 por ano, tá? Não é um valor tão absurdo, praticamente o valor de um jogo hoje, e você paga esse valor, tem direito a tudo que tem online, para os três consoles, tá? Cada um diferencia o valor, cada um tem um serviço um pouco diferenciado e tal, na via de regra é meio que isso aí. Qualidade dos consoles, eu não vou entrar muito nesse mérito, porque se você tá começando, eu acho que não faz muita diferença você querer prestar atenção em, será que aquele lá tem um processador melhor que o outro e tal. Como eu falei, o que muda muito é da Nintendo, computador e os outros dois consoles, tá? O computador tem uma qualidade parecida com os consoles, a Nintendo é um jogo um pouco mais colorido, não sei como definir isso, mas seria meio que mais um desenho animado, vamos dizer assim. E o PlayStation e Xbox, muito similares, então assim, não acho que você vai entrar naquela de um tem um pouquinho melhor que de resolução que o outro. Você tá começando, você não precisa de... Então eu acredito que focar em jogos exclusivos seria uma boa opção de escolha entre, por exemplo, Xbox ou PlayStation. Vamos falar então de jogos exclusivos do Play 4. Olha esse jogão, God of War. Só tem uma pessoa viva que pode ajudá-los a chegar lá. Me chamam de Mimir, o homem mais inteligente vivo. Primeiro cortem minha cabeça. Espera, quê? Sabe esse seu machado? Tem que tomar cuidado. Sei que você é um deus. Detroit. O que aconteceu?
Chega mais perto e eu pulo! E o meu preferido, Horizon Zero Dawn. Eu acho que esses 3 jogos já dão muito tempo de jogo para você, já dá para você de repente ter uma ideia. Bom, com isso você já consegue ter uma noção do que são as 4 opções que você teria para poder comprar um videogame. Tá, se você de repente falar não quero o computador, você então tem 3 opções: a Nintendo, Xbox ou PlayStation. A Nintendo hoje ela tá com o Nintendo Switch, é a última versão do videogame dele. Xbox com Xbox One e o PlayStation com Play 4. Um outro detalhe, no final de 2020 para começo de 2021, as empresas como a Microsoft e a Sony estão para trocar os seus consoles. Então vai entrar um novo Xbox e um novo PlayStation. Mas, meu conselho, não se apegue aí. Vai ser caro, então você tem aí pelo menos 2 anos para jogar. 2 anos é muito tempo para jogar. Agora, se você de repente quiser esperar aí um ano e meio para poder comprar o seu console já novo, pode esperar. Eu acho que é besteira. Você pode já comprar agora um Play 4, um Xbox One, que você vai jogar muito. Uma dica: nem todos os consoles têm retrocompatibilidade. O que é isso? Quer dizer que se você comprar um Xbox superior ao One, ou um Play 5 em vez do Play 4, ou um Nintendo superior ao Switch, você vai jogar os jogos anteriores. Nem todos têm isso. De repente você compra um videogame superior, que você não vai jogar os jogos antigos. Tem que prestar atenção, ainda tem que ver, isso está bem confuso ainda. Não tem muita informação certa no mercado. Então por isso que eu falo, quer comprar, já compre agora, não precisa esperar. Bom, você viu aí a diferença dos videogames. Então, se de repente você tem alguma dúvida, você falou, olha, tá, consegui entender mais ou menos os jogos, você pode procurar na internet, tem vídeos no YouTube, tem muita informação também. A minha dica, na minha opinião, eu sou PlayStation, mas é gosto, cada um. Então, escolha direitinho, se divirta, bom proveito e cuidado com o vício. Até mais!